De repente, o que era belo passa a ser feio. O que trazia prazer passa a ser chato ou até mesmo sinistro. O que era colorido se transforma numa autêntica escuridão. Estes exemplos retratam sintomas de uma doença grave que já afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a depressão. Muitas pessoas têm usado a palavra depressão da forma errada ou até mesmo vulgarizada. Tanto é que se houve comentários do tipo "estou depressivo" como sinónimo de "estou triste" ou "cabisbaixo". É normal ficar triste, mas quando essa tristeza começa a prolongar e começa a aparecer outros sintomas como falta de humor e medo, isso torna um problema mais grave que precisa ser tratado. Fica de sentir medo. Até pensa na própria vida. A depressão é uma doença psiquiátrica crónica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, algumas vezes sem motivo evidente. A palavra depressão deriva do latim deprimere, que significa prensar, esmagar ou afundar. A depressão não é só uma tristeza, ok? É muito mais que uma tristeza, mas muitas vezes as pessoas, a depressão já entrou num vocabulário diário que quando nos acontece alguma coisa menos boa, fiquei deprimido, né? Estou deprimido porque não fiz uma viagem, estou deprimido porque o meu namorado me deixou, estou deprimido por isto, então entrou no vocabulário comum, diário das pessoas, cotidiano das pessoas, como sendo alguma coisa normal. E não é. Como eu me referi, é uma doença mental grave e que tem vários sinais e sintomas. O principal sinal e sintoma, talvez aquele que é facilmente observável, tem a ver essa tonalidade desse humor, né? Como nós nos apercebemos do mundo. Né? E a depressão faz com que as pessoas percebam não só o mundo, como a elas e como o futuro, quase sempre em tonalidades muito mais escuras, sem muita esperança, sem possibilidade de olhar e ver que a vida não é tão escura como ela se apresenta. De realçar que estas imagens foram gravadas antes da chegada da pandemia aqui em Cabo Verde. Suénia Mendonça, 29 anos. A depressão chegou ainda na infância e se prolongou até à sua vida adulta. Um cenário desolador foi a causa do problema. Desde o momento quando aconteceu uma situação um pouco negativa, pouco não, muito negativo para mim, que marcam muito naquela altura, que foi o falecimento de minha pai. Então, a partir daí, transforma completamente. Mesmo na criança, passa de um extremo para o outro. Uma criança extrovertida, aberta, dada, para uma criança super fechada, triste e com pensamento sempre negativo. E com muito medo mesmo. A prevalência maior não é na infância, pode acontecer, até porque, como eu disse, quer dizer, os fatores que estão a pressionar vão ter um impacto maior numa idade mais avançada. O tempo foi passando e com ele os sintomas foram aumentando. A situação e os sintomas continuam a acompanhando cada vez mais e vai progredir. Aos 19 anos de idade, já em estado mais crítico, a Suénia, com a ajuda de familiares, procurou um especialista que a diagnosticou como uma pessoa depressiva. Um sábado foi quando viaja para progredir em estudos para o exterior, onde acaba com, estando longe de família, situações lá de adaptação, enfim, tudo aquela situação que geram ainda mais sofrimento, mais dor. E causa mais falta em autoestima é muito baixo também. Então tudo que as situações ainda põem mais para baixo, mais mal. Nem acaba com ser levado para o hospital através da minha irmã acaba levando para o hospital, viver com ele.
Então, a partir daí, o médico logo de cara falou que tinha comportamento, tinha sinais que tinha era de depressão. Então, chorava de noite, nunca dormia quase, enfim, era muitos problemas internos. Esse transtorno atinge pessoas de qualquer idade, embora seja mais frequente entre mulheres e exige avaliação e tratamento com um profissional. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Então, e com isso, a escola também fica afetada, os estudos começam a ficar afetados. Então, aquele problema lá fica ainda mais pior, como a escola, de certa forma, era um refúgio para mim. Onde ainda falou assim, é o único lugar onde eu podia aplicar, é a esperança de um futuro melhor para mim, para a minha família e tudo mais. Então, era em refúgio. Mas a partir do momento que começa a passar dificuldades, problemas também, nem a própria informação, que ela deixa tipo, ainda pior. Tipo assim, então tem mais escape, então onde mais refugia. Então, que ela foi aprofunda ainda mais que a situação que ela viveu de depressão, agravando aquela situação de estar longe da minha família, de estar num lugar onde nunca se sentia muito apoiada, acolhida, enfim. Então tudo que ela piora faz com que chegue numa situação extrema mesmo. Os sintomas dessa doença podem variar de leves a graves e podem incluir tristeza, perda de interesse ou prazer em atividades antes apreciadas, alterações no apetite, problemas para dormir ou até mesmo dormir demais, perda de energia, baixa autoestima e presença de sentimentos de culpa, dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões, entre outros. Às vezes ela aparece, ela se apresenta fisicamente, a pessoa sente dores de cabeça, dores musculares, um conjunto de sintomas físicos, né, que muitas vezes ela passa de especialistas em especialistas e os especialistas às vezes não conseguem detectar que isso é uma depressão. A pessoa queixa-se do mal-estar físico, quando na realidade o que está por trás desse mal-estar físico é um mal-estar psicológico. Uma doença que foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século e que já se tornou mais preocupante por causa da pandemia do novo coronavírus. Em primeiro lugar, na situação de Covid-19, no estudo é vulnerável, particularmente em que os grupos mais frágeis, nomeadamente pessoas com outros problemas de saúde, nomeadamente problemas mentais, nos refere no sentido de exercer um grupo de riscos. Não um grupo de risco no sentido de apanha coronavírus, mas propriamente para o equilíbrio da saúde. Então, hoje, pessoas com problema mental, nomeadamente a depressão, tendo em conta a situação que a Covid-19 lhe trouxe, com confinamento, com estado de emergência, com desconfinamento, ainda pode perdurar ou pode, no sentido de permanece por longo prazo. Para além dos riscos para a saúde, a pandemia mexeu também com as emoções, trouxe medo, insegurança, ansiedade, uma mistura de sentimentos que confundem as pessoas nesse novo mundo que estamos vivendo. Não pode falar. A mim, particularmente, em alguns dos casos, sim, mas também houve situações que pessoas confundem. O simples fato do quadro de ansiedade, que é o grau de ansiedade de estar dentro de casa, de catinada de fose, ou então riscos de contamina, tudo isso leva aquele alerta em si, mas, por outro lado, também de outras situações de fatores que desencadeiam o quadro da tristeza, que as pessoas, na própria comida, na fala, na procura de ajuda, começa a referir a estar depressivo. Mas depressão em si, para você estar depressão, é preciso uma avaliação.
Para este jovem, o que despertou a depressão foi um luto intenso. Viver virou um motivo de sofrimento. O que levou a entrar na depressão foi perda de minha mãe. Perda de minha mãe, porque minha era filha mais apegada à minha mãe. Não só tinha minha mãe, como tinha tudo também. Walter era um jovem alegre e extrovertido. No meio da depressão, se isolou de todos e este problema tornou-se numa profunda angústia que, por instantes, a morte lhe parecia a única saída. Então fica sem força, fica sem vontade de cuidar da minha própria cabeça, de comer, fica até isula de familiares, de amigos. Fica de vontade mesmo de sair de casa. Minha mãe para a aula. Porque os primeiros dias, depois de perder minha mãe, foi um dos piores dias da minha vida. Naquele período, eu tinha 15 dias sem alimentar direito. 15 dias, acaba perdendo X quilos. É impressionante como a falta de conhecimento das pessoas tem contribuído para o preconceito contra esta doença que é tão antiga. Infelizmente, muitas pessoas acham que a depressão é frescura e acabam não estendendo a mão à vítima quando ela mais precisa. Sim, quando se calhar, já tive uma situação onde não estava num ambiente onde pessoas não estavam numa festa, pessoas estavam tudo felizes, estavam tudo alegre. De repente começa a ter aquela crise de tristeza profunda mesmo. Então, para não tentar chamar atenção, começa a ter uns comportamentos assim, nada muito adequado para aquele ambiente, onde depois que as pessoas começam a comentar, mas aquele comportamento é um comportamento tipo de frescura, tipo, um cara comenta. Enfim, eles mesmos que eu conseguia entender muito bem aquele comportamento, que sabia para modo pronto, é isso que se sentia, que tinha sofrimento, tinha dor, e também que sabia expressar da melhor maneira. Não tenta fazer boa coisa para chamar atenção, mas tudo isso era fruto daquela carência, daquele sofrimento que tinha dentro de mim, daquela depressão. Se você quer efetivamente ajudar, busque um profissional de saúde e se informe sobre qual é a abordagem correta para se ter com alguém que possui depressão. Quer dizer, alguém que tem dificuldades, mas tem ao seu lado gente atenta, gente que tem alguma noção, não precisa ser um especialista, mas ter a noção que a pessoa pode estar em sofrimento. Não é? Todo mundo tem a sua dose de frescura, tudo bem, mas ter a sensibilidade para ver até onde estamos perante alguém que está exagerando ou alguém que tem sofrimento. Aquele é um momento que as pessoas têm aquele apoio mesmo. Pode a pessoa está mata a cabeça, está trazendo a própria vida, e naquele momento lá, aquele maus pensamento, está bem, desiste, tirar a própria vida. E que houve aquela uma pessoa está falando, essa mata a cabeça, está leva na brincadeira, está ignora. Eu acho que acaba com aquele facto lá, está espanta, está fácil, não sabia, não está jurado bem. Esta doença pode ser leve, moderada ou grave, que é quando há um reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional. Dependendo da severidade da doença, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave, pode ir desde os antidepressivos, que são o tratamento de eleição para os transtornos depressivos, concomitantemente com as psicoterapias, até a eletrocompulsoterapia. Como será que estão hoje a Suénia e o Walter? E minha meta foi um só. Entrega minha vida na mão de Deus. E não se entrega na vida na mão de Deus, mas tem amor próprio para você mesmo. Se você não cabeça valor, ninguém terá o valor. Então, foi dentro da situação que me encontra ajuda num lugar onde outras pessoas também que tinham conseguido superar, não é? Então, que as pessoas, eles podiam tirar bem por eles, lá dentro, que tinha superado, então, que eles casos, pessoas, mami, que passavam a mesma situação que mim, ou que passavam a situação parecida com a minha. Então, eles tinham condições de ajudar a mim. Diferentemente da minha família, que, pronto, esse país era tudo novidades, que eu sabia. Então, naquele lugar que as pessoas podiam ajudar a mim. Então, foi lá que eu encontrei ajuda. Então, começa a ser aquele tratamento interior. O menino começa a valorizar, descobre o meu próprio valor também. E hoje, mas que fatos ruins que aconteceram, já não tinha mais controle sobre isso. Então, olha, são coisas que estão fora do controle do ser humano. Em primeiro lugar, lá me prende, olha para dentro de mim.
Aprendi hoje minhas habilidades, encarar de frente, em primeiro lugar. O único que era frágil e faço tipo uma retrospectiva nem é passado, descobri tudo que encara de frente que fatos que marcam negativamente, que foi coisas que vai influenciar para conseguir a situação comigo. Então, e juntamente contando aquela força que as pessoas que podia criar, estavam dispostas, que podia ajudar a mim, então começa a encarar o problema de frente, começa a hoje dentro de mim, começa a buscar uma cura interior, porque o problema era interior, não é? Será que a depressão tem cura? Algumas depressões têm curas, vamos pô-lo assim. Algumas depressões, uma pessoa pode ter um único episódio depressivo e ser tratada e curada e ao longo da sua vida nunca mais ter nenhum outro episódio depressivo. Mas uma pessoa também pode ter uma que não vamos chamar de curada, mas vamos chamar de estabilizada. Ela pode ter depressões recorrentes, ok? Ao longo da vida pode ter vários episódios depressivos. Suânia e Walter venceram a depressão, deram a volta por cima e hoje fazem parte de um grupo de apoio que ajuda outras pessoas a superar este tipo de transtorno mental. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo, com a prevalência a ser maior entre as mulheres. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que apontam um aumento de 18% entre 2005 e 2015. Esta doença é também a maior causa da incapacidade em todo o mundo e mais de 80% da carga está entre as pessoas que vivem em países de baixa e média renda. Estes dados lançados antes da pandemia apontam ainda que Cabo Verde é o segundo país africano com mais deprimidos, com cerca de 24 mil casos de transtornos depressivos, segundo a OMS, um fato preocupante. Olha, é uma situação que tem que ser acompanhada. Na verdade, há uma tendência mundial de aumento de depressão. Há uns 10 anos previa-se que 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante a nível mundial. Parece que isso está acontecendo e nós temos problemas importantes aqui em Cabo Verde. E como tem acontecido em outros lugares, há um elemento importante relativamente à depressão que também nos preocupa, que são as situações de suicídio ou tentativas de suicídio. E esse evento vem acontecendo com uma incidência muito grande no seio da população jovem. E tanto a depressão quanto as tentativas de suicídio e o suicídio consumado são problemas que nós temos aqui. Nós temos aqui em Cabo Verde e naturalmente, é um dado de saúde pública que deve ser encarado com muita seriedade. São vários os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão: histórico familiar, estresse crónico, ansiedade crónica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, entre outras, mudança brusca de condições financeiras e desemprego e vários outros. Segundo o especialista, ultimamente a ideia que se tem é que alguns fatores podiam ser controlados, fatores ligados ao ambiente que estão a pressionar o aumento da depressão a nível mundial e também aqui em Cabo Verde. Ligados ao ambiente, é o stress, a insegurança, a falta de perspectiva no futuro, é algum desencanto, que são coisas globais e que acontecem também entre nós e que estariam, porque é uma outra componente, que é uma componente considerada genética, naturalmente isso leva muito mais tempo para se manifestar. E essa mudança rápida, brusca, relativamente brusca, na última década, a nível mundial,
a depressão atingiu um aumento de cerca de 18%, e isso atribuível exatamente a questões que nós chamamos de ambientais, familiares, sociais, particularmente sociais, de segurança, ausência de perspectivas, que teoricamente são fatores que podem ser controlados, enquanto que a genética não, mas esses fatores aparentemente estão exatamente a puxar a depressão para cima, e em Cabo Verde isso também ocorre. Fatores ambientais, o que é que seriam? São questões de hábitos, de comportamentos, não é? Onde o uso do álcool e de outras drogas surge como um elemento importante, um fator importante. Aqui a ausência digamos, de práticas saudáveis de ocupação dos tempos livres, que infelizmente tem sido muito comum nos jovens, algum sedentarismo, algum não envolvimento, uma certa tendência atual, não é só entre nós, mas geral, um certo isolacionismo, quer dizer, hoje comunica-se muito, mas está-se cada vez mais só. Não é? As pessoas têm muitos amigos virtuais, mas as pessoas a solidão é grande. Então são aspectos que podem ser, digamos, controlados, e aí sim o problema do uso abusivo do álcool e outras drogas, que infelizmente é relativamente elevado entre nós, é um dos fatores que seguramente interfere nesse aumento da doença depressiva. A questão da saúde, e a depressão não foge, no caso uma doença não foge à regra, a saúde está ligada a várias questões. Não é só tomar ou não tomar o medicamento, não é só ir ou não ir ao médico, não é só contactar ou deixar de contactar as estruturas de saúde. Claro que estas são importantes e têm de estar na linha da frente. Mas as questões da saúde, e no caso da depressão, estão diretamente ligados à sociedade. Aqui haverá responsabilidades, naturalmente, do Estado, mas há responsabilidades também do indivíduo. Talvez um dos papéis importantes do Estado é ajudar o cidadão a entender o que é que ele deve fazer, quer dizer, para ter uma boa saúde, no caso, prevenir a depressão, por exemplo, há práticas que devem ser evitadas, quer dizer, é bom que o cidadão tenha conhecimento disso, é bom que o cidadão tenha conhecimento do que é depressão, é bom que o cidadão conheça os riscos que a depressão quem tem depressão está sujeito, para que ele possa, com esses parâmetros, moldar o seu comportamento. As escolas aqui têm um papel importante, não é? As associações juvenis, as universidades. No fundo, seria importante, talvez coubesse ao Estado, sem grandes alarmes, trazer essa questão para o debate e tentar definir aquilo que o Estado deve fazer, que é a educação, que é a prevenção, ou preparar as pessoas para a prevenção, mas no sentido também de responsabilizar as pessoas, porque beber ou não beber, ou beber muito ou não beber muito, usar ou não usar drogas em grande quantidade, é uma opção individual, de uma forma geral. Então, o que me parece que seria importante, talvez aqui o Estado deve ter a liderança, não é só curar, não é só tratar, que é importante naturalmente, mas é discutir o problema. Porquê é que nós temos cada vez mais depressão entre nós, em princípio, se essa questão é real? Porquê? Quais são os fatores? Ter estudos, sim senhor, mas já há algumas evidências. Já se sabe que o consumo precoce de bebidas alcoólicas, não só abusivo, mas precoce, leva a isso, de drogas também leva a isso. É preciso que as pessoas saibam, que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas sejam informadas, não é? Nas escolas, particularmente, na sociedade de uma forma geral, e ao mesmo tempo o Estado ou a sociedade promover estudos, analisar com mais detalhe, mas sobretudo aqui há um problema de informação e de educação. O cidadão precisa saber isso. Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa muitas vezes vem ter conhecimento sobre como deveria prevenir uma doença quando a doença já aconteceu, não é?
e as pessoas não sabiam. Então, aqui é fundamental que se saiba, que se informe, que se discuta, que se estude, para que o cidadão, da mesma forma que ele tem conhecimentos de informática, de internet, não sei o quê, ele saiba coisas importantes para a sua vida, na esfera da depressão e outros aspectos que possam, digamos, contribuir para as pessoas terem formas saudáveis de viver. Segundo a OMS, as consequências da pandemia do novo coronavírus estão causando pressão psicológica e estresse em grande parte da população afetada. As incertezas provocadas pelo Covid-19, os riscos da contaminação e a obrigação de isolamento social podem agravar ou gerar problemas mentais, como a depressão. Mesmo nesta situação difícil, é possível dar a volta por cima. Aqui vai algumas dicas para cuidar de saúde mental em casa. Não tem um tabu que a pessoa está a falar, nunca está doido, mas é que a questão de estar doido é saber more coisa que você tem, em primeiro lugar, coisa que você está sentindo, more que você tem e coisa que você pode fazer. E que eles são dicas, são estratégias fundamentais para você dar um passo de que não está a falar zona de conforto. Quando não sai de zona de conforto, não está olha, more que me está. Coisa que é bom a ficar assim, então sabe do passo seguinte de coisa que você está procurando, coisa que quer para você que a zona de aprendizagem, para entrar naquela zona de aprendizagem, ou seja, que você está adaptado à nova vivência que você está perante o problema que você tem. Em termos de estratégia, no pode hoje primeiro trabalha é ser racional, né? Racional na situação que você está. Tem situações que não está dentro do meu controle, né? Que pode fazer, nomeadamente mudança de pensamento, ou seja, no olho o foco mais positivo, adapta a realidade conforme a vivência, mas também tenta muito sempre que a rotina que você estava nela antes, ou então foca na rotina que pode dar outro benefício. Que a pessoa está flertátil, por exemplo, está com certos problemas, chamando de fazer exercício físico, caminhada, ou um bom ginásio, entre outras coisas, ou trabalho de lazer, mas está esquece de problema que você está levando aquela. Ou seja, o fundamental não é focar só no problema, mas também saber lidar com o problema, que é ali que é a grande estratégia. Como prevenção, é bom que se tenha um estilo de vida saudável, ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, combater o stress, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas, evitar o consumo de álcool e outras drogas, diminuir as doses diárias de cafeína, rotina de sono regular e ainda não interromper o tratamento sem a orientação médica.